E aí, galera, mais uma vez com mais um vídeo top da galáxia aí. Mais um momento, estamos junto nessa. Vamos começar. E hoje a gente vai trazer uma mensagem aqui da palavra de Deus. E essa mensagem aqui é mensagem de fé, né? Acredito que todos nós, a gente tem que ter fé. A gente tem que ter uma crença. A gente tem que acreditar em alguma coisa. Não é possível que a gente não acredite em nada. E existem pessoas que não acreditam. Isso realmente é verdade. Mas a mensagem que eu vou trazer aqui hoje é uma mensagem tão boa, é uma mensagem tão linda, sabe? É uma mensagem tão top da galáxia, porque Deus, ele habita. Deus, ele abençoa. Deus, ele está com a gente. Jesus, ele está com a gente. Deus, quando manda seu filho, ele manda para curar a gente. E quando Deus ensina discípulos, apóstolos, é também para curar pessoas. Então, quando Jesus ele morre, sabemos que no terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus ele dá autoridade aos discípulos, ele dá autoridade aos apóstolos. Jesus fala assim, Deus ele fala assim: se você quer fazer a cura, se for em meu nome, o milagre ele vai acontecer. Então, é importante que qualquer pessoa que for espantar o demônio, que for querer fazer uma cura, se for em nome de Deus, do impossível ele se torna possível. Quantas pessoas fazem orações, quantas pessoas oram por alguém e a pessoa recebe o milagre e é curado. E esse menino aqui, ele estava doente. Esse menino, ele estava doente e ele precisava de uma cura. Precisava de uma cura. E os discípulos não conseguiram curar ele. Olha que o pai do menino pediu para curar ele. E os discípulos não conseguiu. E Jesus perguntou para o pai do menino: e os discípulos conseguiu expulsar o demônio que há nele? Não. E Jesus, ele ficou triste, porque Jesus, ele tinha ensinado os discípulos como espantar demônio, como curar as pessoas enfermas, doentes. Então Jesus, ele tinha praticamente ensinado. Essa mensagem é tão linda, é tão top da galáxia, que a gente vai estar lendo aqui agora, meu Deus do céu. É uma mensagem muito linda. Vamos lá? Então, livro de Mateus. Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 21. Alguns versículos poderosíssimos da palavra de Deus. Então, o tema aqui hoje é a cura de um menino. Quando Deus ele cura qualquer pessoa. Mas nessa introdução aqui, nesse tema aqui, a gente vai falar de um menino que estava doente, um menino que precisava ser praticamente curado. Ele foi curado pelas mãos de Jesus Cristo, porque o apóstolo e os discípulos não conseguiram arrancar o demônio desse menino. Então vamos lá. O tema é a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, que era o pai do menino. Ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem aqueles ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Preste atenção nesses pequenos versículos. Então, a gente já vimos aqui no começo que esse menino estava praticamente doente. Esse menino estava doente, o pai dele correu pedindo ajuda para os apóstolos, para os discípulos.
Só que eles não conseguiram curar esse menino. Eles não conseguiram arrancar o demônio que estava nesse menino. Porque eles não conseguiram arrancar. Eles tiveram aula com Jesus. Jesus ensinou para eles tudo o que tinha que ensinar. Mas eles não conseguiram arrancar o demônio que estava nesse garoto, nesse menino. Então o pai dele foi até Jesus e pediu ajuda para Jesus, porque aí seria mais até fácil. Não quero desprezar os apóstolos, não quero desprezar, mas Jesus é ele que ensina, Jesus é ele que cura, Jesus, ele faz as coisas em nome de Deus. Então esse pai falou para Jesus: eu fui até os discípulos, até os apóstolos, eles não conseguiram curar o meu filho. E Jesus, ele respondeu: olha só, gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então Jesus falou isso, não foi para entristecer os apóstolos, não foi para entristecer os discípulos. Ele falou isso para acordar os discípulos, porque eles tinham praticamente aprendido com Jesus. Eles eram apóstolos, eles eram alunos de Jesus. Eles tinham que expulsar esse demônio, mas a insegurança, mas eles estavam sem fé, eles estavam com medo. O medo faz que o demônio fique até mais e tiram até sarro da sua cara. Então Jesus pediu que trazesse o menino até ele. Olha só, tragam o menino aqui. Então deu uma ordem e o demônio saiu. E no mesmo instante, o menino ficou curado. Por que com o demônio, por que com o demônio que Jesus estava ali, saiu rapidamente o demônio do menino? E por que os apóstolos com os discípulos não saíram? Sabe qual é a diferença aí? A diferença é que Jesus é o Filho de Deus. A diferença aí que os apóstolos, eles também tinham autoridade para arrancar esse demônio. Só que apóstolos estavam com medo, estavam sem fé. Então, jamais eles arrancariam esse demônio desse menino, porque é importante que a gente entenda e compreenda e aprende. Sem fé não conseguimos fazer nada. A gente passa vergonha. Passa. E diante de demônio ainda. Passa vergonha e ele ri da nossa cara. Tira sarro. Não só ele, até as pessoas que estão do lado. Então, o demônio, quando viu Jesus, ele já saberia que ele sairia do menino. Então, o trabalho não foi nenhum para Jesus. Rapidamente, o demônio saiu desse menino. E saiu em instante e o menino ficou curado. Então, a gente aprende que a fé é importante. E se você tiver uma vida bagunçada e ter fé também, não vai adiantar. Uma vida bagunçada, o demônio sabe como está a sua vida. Ele não vai sair, não. Ele vai rir da sua cara. Então, não dá para espantar um demônio com uma vida bagunçada. Não dá, mano. Tem que estar com uma vida plena, digna, diante de Deus. Aí você conseguir espantar o demônio em nome de Deus. Cara, se não tiver com a vida plena, da hora, o demônio ri da sua cara. Ri da sua cara igual riu dos discípulos. Para você ver, escuta só. Olha como que é interessante. E no instante o menino foi curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus, em particular, e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Então os apóstolos, os discípulos, eles foram perguntar para Jesus: Jesus, como que você conseguiu espantar tão rápido esse demônio e a gente não? E nós não? Jesus é bom demais. Jamais Jesus iria maltratar os seus discípulos. Não, ele veio para ensinar. Ele veio para mostrar como é que faz. Jesus é bom demais, mano. Ele é muito bom. Olha só. Jesus respondeu: foi porque vocês não têm
bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. Então Jesus já mencionou que nem um pouquinho de fé assim eles estavam com medo. Foi por isso que não conseguiram espantar o demônio desse menino. E o que a gente aprende aqui com os discípulos, com Jesus, com essa criança? Que a gente temos que ter fé, nem que for um pouquinho, mas temos também que estar com uma vida digna, uma vida plena diante de Deus, para nós não passar vergonha. O demônio, ele é mais conhecedor do que a gente. Se ele estava lá em cima, diante de Deus, queria o lugar de Deus, queria tomar conta, ele conhece a Bíblia de ponta cabeça, mais do que a gente. Então a gente temos que estar vigiando e temos que estar atento a tudo. É importante que a gente esteja atento, porque Jesus, aqui nessas palavras, ele nos ensina para nós também não passar vergonha. Se tivesse um grãozinho de fé assim, como ele falou aqui, moveria um monte de lugar. Olha só, moveria para um lado. Então, poderia dizer a esse monte: saia daqui e vá para lá, com um pouquinho só de fé. E ele iria, como aqui mencionou, o monte iria. Jesus afirma que isso é verdade. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Então, não bastava só você ter a fé, como Jesus aqui mencionou. Tem que estar em oração, tem que estar em jejum também. O jejum não é sacrificar a sua vida, não. É sacrificar algumas coisas que você faz muito, deixar de fazer. Tem gente que acha que é só comer, não. O jejum é para tudo. Para tudo. Sacrificar aquilo que você mais gosta por propósitos. É necessário isso. Que a gente também venha aprender. Jesus não quer que você faça jejum de fome, depois você fica doente e vai para um hospital. Ou você fica... ou desmaia e dá trabalho para os outros. Jejum de fome, isso aí é para quem quer fazer, não é obrigatório. Mas existem vários tipos de jejum. Tem que tomar cuidado, porque Jesus não quer que ninguém fique doente e saia carregado depois das pessoas falando que você fez isso para Deus e acabou ficando doente. Não, Jesus não quer que ninguém fique doente, não. Não quer, mano. Às vezes as pessoas exageram também em jejum. Tem que ter sabedoria para não dar trabalho para as pessoas, para os outros. Então, a gente leu a mensagem de Deus, fizemos umas introduções top da galáxia, que a gente venha aprender com todas essas mensagens e essas palavras de Deus que eu deixei aqui hoje para você. A Bíblia Sagrada, ela é muito importante que você leia, que você aprenda, que você viva o Evangelho, que você vá na igreja aprender. Isso é importante, é gratificante e é fundamental. Quem ama Deus, procura Ele. Quem ama Jesus, abre a porta do coração, deixa Ele fazer morada e a transformação. É importante que a gente esteja no caminho de Deus, princípios de Deus, e eu quero o meu nome no livro da vida. Se Deus conceder para mim essa vitória, fico feliz e muito grato, entendeu? A vontade de Deus que seja para todos e sempre. Então, que Deus abençoe todos vocês. Qualquer hora você venha fazer uma visita aqui na igreja, qualquer hora você vem aqui na igreja fazer uma visita, vem com a sua mãe, vem com o seu pai. É sempre bom fazer uma visitinha, ouvir da palavra de Deus. Deus sempre tem uma coisa boa para você. Deus sempre tem algo bom para mim, para você, para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para alguém que você ama. Deus é bom demais, mano. Ele é maravilhoso. E esse caminho é um caminho tão gostoso que você não precisa fumar, não precisa beber, você não precisa se drogar para estar feliz. Você fica feliz naturalmente. Por isso que é bom estar no caminho de Deus. E Deus, Ele quer só o melhor para mim e para você, mano. Os caminhos de Deus é o melhor caminho da vida, mano. É o melhor, não tem igual, mano. Deus é amor, Deus é a família, Deus é a alegria, Deus é a... Mas, qualquer final de semana, aparece aqui na nossa igreja aqui. A igreja chama Assembleia de Deus J. Meade, aqui de Itacarama. Aparece qualquer hora aí, vem fazer uma visitinha aí de final de semana. Tem culto de sábados. A sábado é só estudo dominical, né? Sábado, né? É das 7 às
8h30, né? Das 7 às 7h30 é oração. E das 7h30 às 8h30, 9 é o estudo bíblico, né? Dominical, né? E domingo é o culto, né? Que começa às 5 da tarde e termina às 7. Venha fazer uma visitinha qualquer hora aí. Qualquer hora você venha fazer, tá bom? O endereço você põe no Google Maps que você consegue chegar aqui. Assembleia de Deus, J.Mead, em Tacarrama. Beleza? Então, fique com Deus, todos vocês. Falou, até mais e tchau. É nóis!